Amém. 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 Graça e a paz, igreja. Hoje é um dia muito especial, um dia que eu estou assim, muito emocionado. Estou muito feliz por tudo que o Espírito Santo ministrou e vai ministrar ainda. Lembrei de algumas coisas na minha vida que o Espírito Santo me fez lembrar hoje. Então, um dia de muita alegria mesmo. Eu estou muito emocionado. Muito obrigado, irmãos, pastor Sebastião, pastor Calixto, todos os pastores. Muito obrigado pelo convite. É um privilégio poder estar aqui. Pastor Calixto, sempre nos falamos pelo WhatsApp. Ele preparou um hotel maravilhoso. Pastor, me convida mais vezes, tá bom? Eu quero dizer também aos irmãos que estão no Japão, konbanwa, vocês são muito especiais, vocês são pessoas que são respostas de Deus para essa nação, E se hoje nós estamos aqui, meus irmãos, é resposta de Deus. Alameda é resposta de Deus. Alameda é resposta. Você é resposta de Deus. A vontade do Senhor é alcançar as nações. E eu, em particular, como descendente japonês, eu sinto assim muito feliz, muito alegre, de poder ser usado por Deus para evangelizar, trazer esperança, levar esperança a esse povo tão carente da palavra de Deus de esperança. Por isso, meus irmãos, eu quero usar um texto hoje. Eu quero falar exatamente isso, a alegria de estar sendo usado por Deus. E o texto de hoje é Lucas 10. Lá em Lucas 10, capítulo 10, versículo 1 ao 20. Eu quero ler. Vamos ficar de pé, irmãos, para a leitura dessa palavra. E eu quero também falar, testemunhar da importância de fazer missões. Nós somos frutos do trabalho missionário no Japão. E eu quero também testemunhar do meu chamado e de tudo aquilo que o Senhor preparou para esta manhã. Lucas 10, versículo 1 em diante, diz assim: Depois disso, o Senhor designou outros 72 e enviou-os adiante de si, de dois em dois, e todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E diz-lhes: Na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leve sacola, nem bolsa de viagem, nem sandálias, e ninguém cumprimenteis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. E se nela houver um filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Caso contrário, ela voltará para vós. Ficai nessa casa, comendo e bebendo o que tiverem, pois o trabalhador é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for servido. Curai os doentes que nela houver, e diz-lhes: o reino de Deus está próximo. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberes, ao sair pelas ruas, dizei: sacudimos contra vós até o pó da vossa cidade, que ficou em nossos pés. Contudo, sabei isto: o reino de Deus está próximo. E eu vos digo que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se houvesse realizado os milagres que entre vós se realizaram há muito tempo, elas teriam se arrependido, assentados sobre a cinza com roupas de saco. Por isso, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu, descerás até o inferno. Quem vos ouve, ouve a mim, e quem vos rejeita, rejeita a mim, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E os 72 voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em
teu nome. E ele disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio, e vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará mal algum. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos se submetem a vós, mas porque vossos nomes estão escritos no céu. Amém? Os irmãos podem se assentar. Queridos, essa passagem é muito rica. E nessa manhã, nós estamos felizes. Nesta manhã, o Senhor colocou essa alegria em nosso coração, de sermos usados por Deus para essa grande obra, que é alcançar o Japão. E Jesus, nessa passagem, depois lá no capítulo 9, você vai ver que ele convida as pessoas a segui-lo. E cada um inventa uma desculpa: deixa eu enterrar o meu pai, deixa eu me despedir da minha mãe. E no capítulo 10, Lucas registra que ele designou os 72. Ele chamou os 72 para aquela obra. E a razão do chamado é porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Eu quero, irmãos, contar um pouquinho da minha vida e de como Deus me designou, como Deus me chamou, me escolheu, me nomeou para essa tarefa que aos olhos humanos impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Amém, irmãos? Queridos, vocês estão vendo que eu sou descendente de japonês. E eu sou mestiço, na verdade, como diz, né? Meu pai, ele se chama Shiro Katayama, se chamava Shiro Katayama, ele já é falecido, e casou-se com uma brasileira, a dona Maria Katayama. E ele conta a história, né? E não podia se casar com brasileiro naquela época. Havia uma certa perseguição. E meu pai, amando aquela mulata, fugiram literalmente. Fugiram numa Kombi, por isso que o pessoal fala, fugiram na Kombi. Não é? Fugiram na Kombi. Tem essa história, fugiram na Kombi. Depois eles voltaram e tiveram 8 filhos. Eu sou o 7º, como vocês estão vendo, o mais bonito, né? Eu sou o 7º. E, irmãos, eu nasci na cidade de Alvorada do Sul. E com 19 anos de idade, como descendente japonês, eu queria ficar rico. Eu queria ganhar em dólar. Eu queria ganhar em ienes. O pessoal do Japão sabe o que é isso. Então, eu disse, eu vou para o Japão. Então, naquela época, começou o trabalho de Decasegues. Decasegues, para quem não conhece, são 2 kanjis, né? Que é o kanji do deiro, que é o sair, e kasego, que é ganhar na vida. Por isso que chama Decasegue, né? Aquele que sai do Brasil para outra nação para ganhar dinheiro e ficar rico. É exatamente isso que eu fiz. Eu saí daqui com 19 anos de idade, solteiro, e vou ganhar a vida, vou ficar rico no Japão. Em 1993, cheguei naquela terra, não sabia falar o idioma, aliás, só sabia 2 palavras, arigató e o akaranai. Arigató o que é, meus irmãos? Obrigado. E o akaranai? Não sei, é exatamente isso. É exatamente isso, Heitor. O Heitor está ali, grande abraço, Heitor. É exatamente isso, o akaranai. Então, eu cheguei na terra do sol nascente, abriu-se a porta do aeroporto internacional de Nagoya, eu só dizia, arigató, o akaranai. Eu nem estava sabendo o que estava falando. Talvez, sei lá, né? Arigató. E o akaranai. Somente 2 palavras, irmãos. Foi assim que eu cheguei naquela terra. Comecei a trabalhar numa empresa de fazer asfaltos. Foi muito difícil a adaptação. Eu lembro que em 16 de fevereiro de 1993. O tempo passou, eu solteiro, e comecei a vender produtos brasileiros, porque lá tem, né, famílias brasileiras, descendentes japoneses, que estão trabalhando, e nós começamos então a vender produtos brasileiros nas horas extras, nas horas de folga, eu e meu irmão, e
uma das cidades, chamada Takadabashi, eu fui oferecer o produto para uma família. E quem abriu a porta? Quem foi que abriu a porta? Uma japonesa. Uma japonesa que tinha 16 anos de idade. Eu fui vender o produto, ela abriu a porta, eu disse, eu estou aqui, para. Eu olhei, era a Alessia. A Alessia que abriu a porta. Aí nós começamos, né? A graça de Deus é tremenda, né? E ela gostou de mim, sabe? A graça de Deus é maior, né? Aí começamos a namorar, aí escondido do pai. Aí o pai descobriu, o pai japonês, né? Descobriu, teve que ir lá conversar com o pai e tal. E, irmãos, a gente não conhecia o Senhor ainda, ela ficou grávida. Nós nos casamos no consulado de Nagoya, casamos certinho, na prefeitura também, porque se casa na prefeitura também, lá no Japão. E assim foi, irmãos. E assim a gente teve 2 filhos, o Alex, que hoje tem 27 anos, e o Alan, que tem 18 anos, ambos nasceram no Japão. Irmãos, eu sempre acreditei em muitas verdades. Eu, como descendente japonês, eu sempre acreditei em muitas verdades. Eu sempre acreditei, irmãos, que toda religião conduzia a Deus. E havia um grande vazio dentro do meu coração. E eu pensava que os recursos do Japão seriam o suficiente para preencher esse vazio. E eu pensava que a tecnologia do Japão seria suficiente para preencher esse vazio. Mas nós temos um espaço em nosso coração que só Jesus preenche. Amém, irmãos? Só Deus preenche esse espaço. Começaram as brigas de casais, ciúmes. E, irmãos, eu precisava de algo que pudesse preencher o vazio da minha alma e do meu coração. Foi quando eu recebi a visita de um casal de missionários, João Batista Sawada, Vanilda Sawada, que eram missionários batistas daquela região e que estavam evangelizando os descendentes japoneses. E eles bateram na porta da nossa casa. E eles começaram a ensinar o evangelho, a ensinar Cristo, e através daquele relacionamento discipulador, através da célula, ali na casa do João Batista, a gente começou a conhecer a palavra, conhecer a Cristo. E o evangelho, irmãos, tomou o nosso coração. No dia 7 de agosto de 2000, eu e a minha esposa, lá no nosso apartamento, nós entregamos a nossa vida a Cristo, a Jesus. E nós começamos uma jornada numa igreja japonesa. Eu não fui para uma igreja de brasileiros no Japão. Eu fui congregar numa igreja japonesa na cidade de Ogaki, chamado Mino Mission. E ali, irmãos, o Senhor foi ministrando ao nosso coração. Chegou o dia do batismo. Eu lembro, irmão, um ano depois, era o batismo e eu esqueci a troca de roupa. E o japonês, o Nakata Sensei, né? Nakata-san, o Nakata Sensei que nós falamos, ele era mais baixo que eu, não é? E a alegria de um baixinho é achar outro mais baixo que ele, é ou não é? Então eu estava feliz, mas eu tinha esquecido a troca, e eu falei, Nakata Sensei, do shimashou, né? Do serebai desu ka? Kigai ga wasureta, cara, né? Eu esqueci a troca. Ele disse, você vai, põe minha roupa, põe minha calça, vai lá. Ele trouxe uma calça, ficava na canela, né? E depois ele disse, depois você vai ter que testemunhar lá para a igreja. Eu falei, glória a Deus, né? Aí batizamos, irmãos, eu lembro que aquela igreja, aquele pastor, homem de Deus, eu lembro dele até hoje, não consigo esquecer a unção, o poder de Deus na vida daquele japonês. E ele olhou para mim e disse assim, filho, nós, pastores do Japão, faz muitos anos que nós estamos orando para que vocês viessem ao Japão. Para que pessoas viessem trabalhar no Japão, para evangelizar os japoneses.
E vocês que estão vindo, descendentes de japoneses, que têm a cultura japonesa e brasileira, vocês são filhos de japoneses que saíram daqui e foram para o Brasil a partir do ano de 1908, mais forte em 1930 em diante, e vocês são filhos de japoneses, e vocês estão aqui para a gente junto ganhar essa pátria para Cristo, ganhar essa nação para Cristo. Eu lembro disso hoje. Isso eu ouvi depois, e hoje, irmãos, nesse culto, Deus me confirmou tudo isso na mente. E eu fiquei com a voz embargada. Eu fiquei tocado por Deus. Deus é grande. O Senhor é tremendo. Essa foi a nossa experiência com a igreja japonesa, irmãos. E as nossas vidas foram transformadas porque Cristo nos chamou. Cristo me trouxe a resposta que o meu coração buscava. E passei a amar aqueles japoneses daquela igreja. Todos os domingos a gente almoçava junto. A gente se reunia. Eu presenciei a dificuldade que é levar Cristo para aquela nação. A dificuldade que é, irmãos, falar de Jesus. Deus começou a trabalhar isso no meu coração. Colocar esse amor pelos japoneses, pelas famílias Nikkeis, brasileiros que moravam na cidade. Pessoas boas, porém não conhecia Cristo, sem a vida eterna, sem conhecer o amor de Jesus. E eu queria que todos experimentassem esse amor que havia mudado a minha vida, o meu casamento, os meus filhos. Jesus disse, a seara é grande. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Meus queridos, o Japão, apesar de todos os recursos materiais, todo o avanço tecnológico, é um povo que necessita ouvir de Cristo. O suicídio tem alcançado um índice muito alto. E nesse ano, irmãos, eu estava vendo a revista Nikkei Ásia, houve um grande aumento. Devido à pandemia, foram registrados 21 mil suicídios no Japão. Isso que foi registrado. Mas todos nós sabemos, e o governo sabe também disso, que aqueles que não são registrados, passa de 30 mil suicídios por ano. Meu irmão, Silvio Katayama, deve estar nos assistindo nesse momento. Ele também teve Covid. Lá no Japão, quando se pega Covid, você fica separado no apartamento e as pessoas da saúde que vão entregar o alimento, você não sai de jeito nenhum. É um prédio, um edifício. Enquanto ele estava ali de quarentena, meu irmão disse que numa manhã houve-se um barulho muito forte, como que algo que caiu. Ele foi para a janela e olhou, gritos de desespero. Era um jovem que havia se jogado. O Japão, irmãos, é uma nação que precisa ouvir da esperança que há em Cristo Jesus. E, irmãos, eu passei a lembrar aqui da minha experiência, do chamado da minha vida. Eu estava congregando com a igreja lá em Taruichô, junto com o evangelista João Batista Sawada, e eu pensava, meu Deus, quanta necessidade, o povo sedento, o povo precisa ouvir do evangelho, mas eu, Senhor, eu falava de mim mesmo, mas eu, Senhor, é eu mesmo, eu senti o toque, eu senti o chamado de Deus fervendo, aceso no meu coração. E um dia, irmão, nas fábricas, porque eu trabalhava na fábrica e fazia a obra ali, congregava com os japoneses. Assim é o Japão. Na época que eu estava, a igreja tinha 20 pessoas e não tinha esse sustento para sustentar um pastor integral. Então a gente trabalhava na fábrica e fazia obra. E eu lembro um dia que eu estava trabalhando e orando a Deus, Deus, o Senhor tem me chamado, o Senhor tem tocado meu coração para fazer a obra mais e mais. Mas eu estou com medo. Várias dúvidas no meu coração. Eu lembro, irmão, quando eu estava trabalhando, eu ouvi uma voz no meu interior. Eu ouvi uma voz, literalmente, dizendo, quando eu chamo, eu capacito. E aí eu comecei a chorar, ali de pé, trabalhando na linha
chorando. O sinal tocou do descanso, minha esposa veio, chegou perto de mim e falou: o que foi, moço? Está chorando? E falou assim: eu ouvi a voz do Espírito Santo. Eu ouvi a voz do Espírito Santo. Jamais eu esqueço disso. E comecei, irmão, a evangelizar a todos da fábrica, a todos aqueles japoneses, os brasileiros que estavam ali. E foi confirmado numa mensagem também, num culto, em que o japonês pregou Isaías capítulo 6. Eu estava sentado como você está aqui nesta manhã, e ele falava assim, no chamado de Isaías, quando ele viu a glória de Deus. Quando Deus fala: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías foi tocado por uma brasa viva do altar, nos lábios do profeta Isaías. E depois ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa palavra tocou forte no meu coração. E eu me derramei na presença de Deus e entreguei a minha vida para ser usado por Deus. Ali a obra cresceu, irmãos. Taruí se formou uma congregação batista. E lembro que nós alugamos um local que era usado pelos... era uma casa que era usada pelas rezas budistas. Estava abandonado. Nós limpamos aquela casa, lembro até hoje, que ficava na esquina, pertinho da escola. E ali começamos, irmãos, a congregação batista de Taruí. Foi ali que o Senhor confirmou o chamado na minha vida. Foi ali que o Senhor me levantou como diácono, como líder. E ali aquela congregação deu muitos frutos para a glória de Deus. E até hoje nós vemos no Japão vários frutos fazendo a obra, pessoas que saíram dali fazendo a obra. Possivelmente o irmão Takahiro, a Rosalinda da primeira igreja batista em Kakamigahara também está nos ouvindo, que são frutos desse trabalho de Taruí. Eles estão ali evangelizando também para a glória de Deus. E nós ficamos assim, irmãos. E essa palavra veio em meu coração. Quando Deus chama, Deus capacita. Não temas. Quando Deus chama, Deus capacita. Em 2008, retornamos, Deus tocou em nosso coração em 2008, 5 de maio de 2008, eu e minha esposa, nós retornamos para o Brasil. E eu lembro, meus irmãos, lá no aeroporto de Osaka, aeroporto internacional de Osaka, eu fiz a seguinte oração antes de o voo partir. Depois de um trabalho de 17 anos no Japão, depois de viver várias experiências no Japão, dia 5 de maio de 2008, eu estava ali, retornando para o Brasil. Minha esposa precisava vir, e eu também. Eu fiz a seguinte oração: Senhor, envie trabalhadores para a tua seara aqui nessa terra. Levante pessoas segundo o seu coração para evangelizar essa nação. E na minha mente, irmãos, eu retornando para o Brasil, eu pensava que nunca mais ia evangelizar japoneses. Mas Deus tinha um plano maravilhoso. Retornamos para o Brasil, fomos para a cidade de Bela Vista do Paraíso, e ali fomos congregar na primeira igreja batista lá em Bela Vista. E eu pensei assim: bom, agora não vou trabalhar mais com igreja, não vou ser líder, né, de igreja, eu vou ser membro de igreja. Eu vou ser membro, mas liderar nenhum trabalho. Aí eu e minha esposa resolvemos vender roupa, viu, pastor Calixto? Dessa parte você não sabia, né? Começamos, vou comprar e vender roupas aqui na cidade de Bela Vista. Abrimos uma loja e ali nós começamos, irmãos, congregar na primeira igreja batista de Bela Vista do Paraíso. Mas, irmãos, aquela voz, aquela chama no coração dizia: aqueles que eu chamo, eu capacito. Aqueles a quem eu chamo, eu capacito. Minha esposa estava alegre no começo, vendendo as roupas. Depois ela deu aquela esfriada. Eu disse: ué, você não vai levantar para abrir a loja, não? Eu não vou hoje não. Aí eu tinha que abrir a loja, vender roupa feminina. Já pensou um homem vender para roupa feminina? Vou fazer o que lá? E um dia, irmãos, eu falei assim:
meu Deus, será que nós estamos na direção errada? E o Senhor falava, a quem eu chamo, eu capacito. Chegou uma hora, irmãos, que a Igreja Batista de Bela Vista falou assim, tem um trabalho em Alvorada do Sul. Tem um casal lá que precisa de plantar uma igreja. E eu disse, olha só, de novo, né? E uma vez, irmãos, eu estava orando nessa loja, abri a loja bem de manhã, eu estava orando. E o Senhor falava, e aquela chama no meu coração, as pessoas que eu chamo, eu capacito. Eu tenho algo para fazer na sua vida. E eu disse, eu vou vender essa loja. Liguei para minha esposa e disse, eu vou vender essa loja e nós vamos para missões. Nós vamos fazer a obra em Alvorada do Sul. E eu estava nessa manhã orando ao Senhor e falei, vou vender essa loja. Aí de repente chegou um vendedor lá com as sacolas, sabe aqueles vendedores, né, que vendem roupa para as lojas? Ele chegou e falou, tenho roupa para vender aqui e tal. E eu disse, eu tenho também, tem tudo isso aqui para vender, a loja inteira. Aí ele disse, eu compro. Eu falei, oxe, né? Eu compro. Quanto você quer? Tanto. Aí ele foi lá, deu um telefonema, tal, voltou de novo, falou assim, olha, eu te dou uma variante 1975. Te dou em dinheiro e te dou em cheque. Eu disse, está feito. Aí liguei para a esposa, que ela estava em casa, não tinha ido na loja aquela manhã. Liguei para ela assim, eu falei assim, eu vendi a loja e nós vamos fazer missões. Ele disse, o quê? Ela disse, o quê? Eu vendi a loja e estou chegando aí. Aí eu cheguei com a variante 1975. Né? Ela disse, o que você vai fazer com isso aqui? Nós vamos fazer a obra de Deus lá em Alvorada do Sul. Ela disse, meu pai do céu. Ah, então vamos, Aí nós mudamos para Alvorada do Sul, irmãos.